Boa noite, pessoal. Tô entrando aqui no Facebook para mostrar para vocês que aqui nos comentários, tá certo? Tem o link para você acessar via Google Meet, porque a interação lá é muito mais tranquila, tá? Então a gente vai ficar aqui, vocês estão vendo os bastidores da nossa live, tá? Tá eu e aqui a Cris aqui. Nós já vamos entrar direto pelo Google Meet, beleza? Mais uns 5 minutinhos, né, amor? 9h10 a gente começa, né? Tá bom? Roda mais. Na live do Bial ontem, ela. Ok. Leão, cordeiro e leão, eu cantarei. Tô entrando com a nossa câmera, Ivanilson. Ah, é a Silvânia. Ivanilson. Olha lá. Ela lá, ela mesma. Ela fala pra ele ficar quieto. Todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, grande é o meu Deus. Os molequinhos dela tudo querendo olhar lá. Bonitinho. Vaza daqui, mano. Ai, que legal. É bom que a gente vê essas coisas. Tá ali também no Face? No Insta? Não tá ao vivo ainda. Ah, não tá ao vivo, não? Deus me livre. Aqui já tá. No Facebook tá os bastidores já. Não, pô, por que você não quer Não, ver, tô não? brincando, estamos passando. Pessoal que está assistindo a gente no Face, se quiser entrar direto na nossa live no Google Meet, a descrição tá nos meus stories, tá? É só você clicar lá e você já vai direto para nossa live no Google Meet. É mais fácil de você participar com a gente. Quem tá no Face pode fazer isso. E no Instagram também, tá nos stories da Cris e no meu Facebook aqui ao vivo também. Nós vamos começar agora, pessoal, 2 minutinhos, já estamos entrando. Beleza. Boa noite, pessoal. Nós já estamos aqui 3 minutinhos começando aqui no Google Meet. Boa noite. Meu esposo, eu não vou ficar focada nessa câmera. Eu vou ficar focada na câmera do computador, porque a gente está transmitindo pelo Google Meet. Eu postei aí para vocês o link. Quem quiser acessar pelo Google Meet, tem como vocês interagirem conosco. Eu vou estar respondendo todas as perguntas, pedidos de oração, tudo que ficar registrado nessa live. Aqui no Instagram, vocês fiquem tranquilos que eu vou responder assim que a gente terminar e receber os pedidos de oração, tá bom? Vamos então? Vamos? Deixa eu parar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos que já estão aí. Todo mundo consegue me ver e me ouvir, não? Ver a mim e a Cris também, não? Todo mundo está conseguindo? Beleza, beleza. Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. A gente pediu orientação a Deus para o que a gente ia fazer agora.
mas isso é algo que Deus tem colocado no nosso coração já há algum tempo, não é? Deus já tem ardido essa chama no nosso coração de nós testemunharmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Tem mais gente entrando e a gente fica feliz de poder compartilhar isso, porque para nós é motivo de alegria saber que o Deus que fez na nossa vida é capaz de fazer na vida de qualquer um de vocês, né? Eu estou o tempo todo aqui atualizando porque tem muita gente entrando, graças a Deus por isso, sinal de que a gente vai poder passar para vocês essa experiência única que nós vivemos e que pode ser também uma experiência de que Deus é capaz de alcançar aonde a gente não alcança. Nós não temos aqui vergonha de falar isso, pelo contrário, nós temos alegria por saber da restauração de Deus na nossa vida e por podermos hoje testemunhar isso para vocês que estão ouvindo. A gente sabe que Deus tem um chamado na nossa vida, a gente sabe que isso já começou há muito tempo e sabia também o quanto o adversário estava interessado em que isso não se concretizasse. Mas graças a Deus que as coisas de Deus sempre vencem e a palavra e a vontade do Senhor é soberana sobre todos os artifícios do adversário. E por isso nós estamos aqui hoje, né, meu bem? Amém. Eu vou passar a palavra para a Cris. A Cris tem um testemunho para contar e a gente vai logo em seguida trazer uma palavrinha para vocês. Ela vai contar para vocês, na verdade, o lado mais difícil dessa história, que foi o lado dela, né? Foi a pessoa que pagou o preço para ver o que nós estamos vendo hoje aqui, para ver essa restauração e essa transformação que Deus está fazendo na nossa vida hoje, e a gente está podendo compartilhar com vocês, né? Então a gente fica muito feliz. Quero agradecer, assim, em nome meu e da Cris, a todo mundo que está participando, e eu quero que esse momento seja para você um momento de transformação, um momento de acreditar no que Deus é capaz de ir além na minha vida e na sua vida. Amém. Deus é capaz, Deus fez isso conosco e pode fazer isso na vida de vocês. Muitos dos que aqui estão testemunharam isso, não é? A Guace está aqui vendo a gente, né? Muitos testemunharam, beijo Guace, muitos testemunharam tudo o que nós passamos, né? E que bom que o Gerson está aqui também. O Gerson foi um camarada parceiro meu, então ele viu esse processo, ele está vendo esse processo e ele está vendo como Deus está fazendo. E a gente que tem alguns dos colegas aqui que estão participando, alguns dos amigos presentes, né, durante o processo, sabe e pode testemunhar de tudo aquilo que Deus fez e está fazendo e vai fazer muito mais. Então eu vou passar para a Cris, vou pedir que ela conte para vocês o porquê disso tudo aqui, não é? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Abra o seu coração aí, porque Deus tem coisas grandes para nós hoje. Amém? Com você, meu amor. Amém. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo esse privilégio, essa oportunidade. É algo que ardia em meu coração de testemunhar os grandes feitos que o Senhor fez e tem feito na nossa vida. Só que o Luciano ainda não estava preparado para esse momento. Mas Deus, Ele prepara. E Ele coloca as coisas da forma que Ele quer, tudo no lugar. E eu orei por esse momento, e esse momento chegou. Eu achava que eu iria dar a primeira vez o testemunho assim, em público, diante de uma igreja. Mas a igreja somos nós, né? Não é o templo, mas a igreja somos nós. E eu tenho vários irmãos aqui presentes. Minha mãe está aqui comigo. Mãe, beijo, te amo. Eu quero fazer menção de duas pessoas que estão aqui conosco nessa live, que são pessoas que pagaram um preço de oração para que hoje nós estivéssemos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Eu quero fazer menção da Guaciara, que é minha amiga de 21 anos, e da pastora Silvânia. Um beijo para vocês. Vocês são minhas amigas, minhas intercessoras. Eu sei que tem outras pessoas aqui que oraram por nós. Tem a Raquel, tem a Casey. Beijo, Raquel. Tem o Júnior.
Se eu esquecer o nome aqui, meus amados, porque não tá aparecendo aqui pra mim a fotinha de todo mundo. E tem gente que não tá querendo ficar com a câmera ligada. Mas eu agradeço muito a vida de vocês. E louvo a Deus por cada momento que nós vivemos juntos, que nós passamos. E independente do seu credo religioso, porque tem pessoas aqui conosco que não são evangélicos, mas eu creio que aquilo que nós vamos falar aqui hoje, ela vai surtir um efeito muito especial no seu coração. Se eu me emocionar, eu peço perdão, porque a gente vai tocar em áreas, né, que já estão curadas. Amém. Né? Meu cunhado, minha irmã, família, amo vocês. E é isso, vamos começar agora um momento mais precioso aqui dessa live, que é testemunhar aquilo que Deus fez e ainda faz na vida daquele que dá lugar, daquele que se propõe a pagar um preço. Esse é um momento de gratidão, né? E eu assim vou tentar falar de uma forma que não fique cansativa, mas que vocês possam compreender o que nós passamos. Eu conheci o Luciano na faculdade, né? Ele foi meu professor, para quem não sabe. Tem duas alunas aqui online também, Rejane e Casey, que foram alunas dele. Vivíamos momentos diferentes, nem sonhávamos em ter nenhum tipo de relacionamento. E após um ano que eu me formei, nós começamos a conversar e ali nós iniciamos um namoro. E no primeiro dia que nós decidimos firmar um compromisso, né, de namoro, eu já coloquei ele na parede. Né? Porque eu disse a ele que nós teríamos que fazer um voto de santidade, porque eu não iria ter nenhum tipo de relacionamento carnal com ele antes do casamento. E eu sei que muitas pessoas que nos conhecem não acreditaram que a gente conseguiria, né, ir até o final, né, e chegando ao altar, porque esse voto foi entregue no altar. É assim, estranho falar, porque a Cris, ela já foi casada, né, teve um primeiro casamento, o Luciano também, e tínhamos a nossa vida toda certa, cada um com seu apartamento. Então, para o mundo, isso daí é a coisa mais comum, né? Mas eu quis honrar a Deus desde o início desse relacionamento. E aí eu disse a ele que se ele aceitasse, que nós iríamos namorar. Se ele não aceitasse, aí ele ia procurar outra pessoa. E ele aceitou esse voto, e ali nós iniciamos um namoro. Quando eu conheci o Luciano, ele estava afastado da presença do Senhor, já havia 10 anos. E ele já foi pastor de uma igreja aqui no Distrito Federal, no Sudoeste. E teve um momento que ele entrou em profunda depressão, em profundo sofrimento. E ele entregou tudo, ele se afastou de todos, dos amigos, das pessoas que poderiam, assim, representar Deus, né? Então ele se afastou dessas pessoas. E ali ele foi viver um tempo que o Senhor permitiu que ele vivesse esse tempo, né? E ali ele teve as experiências do mundo, né? Falando propriamente. E quando nós começamos a nos relacionar, ele me contou, né, de todos os problemas que ele teve. E eu achava que estava tudo resolvido, né? E nós nos casamos em 10 meses. Nós namoramos, noivamos e casamos em 10 meses. E foi um casamento lindo.
nós fizemos os nossos votos ali diante de Deus, diante do nosso pastor, na época que era o pastor Jeová de Aquino, a quem eu admiro, tenho um grande carinho por ele, e diante dos nossos familiares e de todos os nossos amigos que estavam ali presentes. E fizemos votos, entregamos aquele voto ali no altar, e ali começamos uma vida a dois. Só que o Luciano, ele não tinha se desprendido de algumas coisas do passado. E quando a gente vai começar um relacionamento a dois, a gente tem que estar com tudo certo, né? Sem deixar coisas para trás mal resolvidas. E ele achava que estava tudo resolvido, né? Mas infelizmente não estava. E ali nós começamos já um casamento muito atribulado, porque quando existe uma terceira pessoa no relacionamento que tem que ser a dois, é muito complicado. E eu só fui saber de algumas coisas, né, dentro do casamento. E aí veio aquele sofrimento que é inevitável, né, da gente não acreditar que está passando por aquilo. Mas eu tenho convicção que desde o primeiro dia que Deus me colocou na vida do Luciano, foi com um propósito, porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Amém. E Ele tem um grande propósito na nossa vida. E eu fui um instrumento de Deus, pela misericórdia dEle, para trazê-lo de volta para a presença do Senhor. Só que ele ainda não estava com sua vida toda no altar, né? Então eu comecei a pagar um preço de oração pela vida dele, pela restauração da vida dele, pela libertação do Luciano. E aí vocês me podem questionar: poxa, mas no início do casamento, começou a minha luta no primeiro dia do casamento, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito persistente em tudo que eu vou fazer. As pessoas que me conhecem, as minhas amigas que estão aqui, minha família, sabe que tudo que eu almejo, eu luto, eu busco no Senhor, e eu não sou de desistir fácil das coisas que eu tenho convicção que é Deus que está me dando. E eu não tenho dúvida que foi Deus que me deu o Luciano, e que foi Deus que deu, que nos entregou esse casamento. Mas eu questionava a Deus, por que o Senhor me permitiu, né, entrar num relacionamento assim, enganada, né? Mas porque a gente, as pessoas falam assim: ah, mas ninguém entra enganado num relacionamento, né? A gente não entra enganado em relação à questão da pessoa em si, mas o que ela faz, isso pode acontecer, né? Porque você vai conhecendo, a gente se conheceu em pouco tempo, nos casamos, e a gente vai conhecer quem realmente somos, convivendo um com o outro. E você vai viver as consequências também do que acontecia de errado, né? Com certeza. E com esse retorno, essa reaproximação do Luciano, que não foi fácil, né? Nós começamos a ter muitos conflitos. Por que conflitos? Porque quando você não está com a vida resolvida, você vai ficar batendo de frente com a outra pessoa. E isso me entristecia profundamente, porque aquele homem que eu conheci lá no namoro, né, que era tão carinhoso, tão atencioso, começou a ter algumas atitudes por conta da vida dele paralela, a não me tratar com aquele carinho, com aquela atenção que toda mulher merece, né? E foi aí que eu
descobrir a fundo do que estava acontecendo, né? Porque Deus, ele não deixa nada em oculto, né? Ele traz à tona tudo aquilo que está em oculto, que está escondido. E isso foi um choque, foi doloroso, e a gente vive aquele momento do luto, mas eu levantei minha cabeça e disse: Deus, eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir da minha família. E aí começou a minha luta. E é aquela luta de propósito em propósito, jejum, oração, propósito no monte, cultos que eu participava em igrejas pequenas, que eu ia à tarde, quando eu tinha oportunidade de participar de cultos à tarde. E eu decidi lutar não somente pelo meu casamento, mas pela libertação do meu marido. Porque ele sendo liberto, tudo isso não refletiria mais na nossa vida a dois, e nós poderíamos desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus dentro do casamento, porque Deus tem para todos nós, para nossa família, para nossa casa. E nesse período, eu vou encurtar porque é muita coisa, né? Mas eu creio que Deus ainda vai nos dar a oportunidade de aprofundar mais, porque a gente ainda tem uma palavra para dar para vocês nessa noite. Nós chegamos a um período tão escuro que o Luciano chegou a sair de casa, né? Ele chegou a sair de casa. Ele não saiu de casa uma vez só, ele saiu 2 vezes. Na primeira vez foram 30 dias fora de casa e eu ali lutando em oração. E da última vez foi o ano passado. O Luciano saiu de casa em fevereiro, início de fevereiro, convicto de que ele queria o divórcio. E ele entrou com os papéis sem falar comigo, ele entrou com um litígio, e aquilo me deixou assim muito magoada, porque essa palavra, ela me aterrorizava, principalmente o litígio, né? Porque a forma o divórcio, ele já é doloroso, né? Mas o litígio, ele é muito complicado. E Deus, ele estava sempre e está sempre no controle das nossas vidas. Quando nós nos colocamos na presença dele e deixamos que não exista mais o nosso livre-arbítrio, mas a vontade dele em nós, né? Então eu disse a ele, eu falei: Senhor, o Senhor está no controle dessa situação, e se está fugindo do meu controle, é porque o Senhor quer o controle total, então eu te entrego. E é difícil você entregar a Deus o controle total da sua vida, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Você vive o presente, mas Deus, ele está lá no seu futuro. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e ele vai ser eternamente, ele é imutável. Amém. Então, eu não sabia o que estava por vir, se eu ia enfrentar mesmo esse divórcio ou não. E nós fomos para o joelho, né? Eu e as minhas intercessoras. E nesse momento, meus queridos, quando a gente tá vivendo a luta, a gente ouve vozes de todos os lados. Todos os lados vêm vozes. Pessoas que nos amam, que querem o nosso bem, que estão sofrendo conosco e têm conselhos para nós. Cada um tem um conselho para dar. Cada um tem uma posição em relação àquilo que você está passando, mas eu escutava, eu sou uma pessoa que escuto as pessoas, eu dou liberdade para as pessoas falarem comigo, mas eu disse a Deus: Deus, não é a minha vontade, e não é a vontade de ninguém, eu quero a tua vontade para a minha vida, porque eu sei que se eu decidir hoje não querer mais, o Senhor estará comigo, eu tenho a bênção, eu tenho o respaldo na palavra. Mas se o Senhor deseja essa restauração, eu me coloco na posição.
submissa à tua vontade, me submeto à tua vontade. E é tão assim, comum, porque as pessoas, elas pegam e falam assim, você está ouvindo a voz do seu coração, a voz dos seus sentimentos. E eu tenho uma convicção dentro de mim, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem eu sou, a minha identidade em Deus, então eu sei discernir o que é Deus que está falando, o que é o meu coração. Porque muitas das vezes, nesse período, Deus me deu armas de guerra, armas que Ele dá diferentemente para cada um, porque a minha luta é diferente da sua. Talvez a sua luta não seja com seu marido, talvez a sua luta não seja com a sua esposa, talvez seja com a pessoa mesmo, talvez seja com você mesmo. Uhum. Ou talvez com seus filhos. Então Deus nos dá armas de guerra para guerrear as nossas batalhas, e Ele está à frente das nossas batalhas. Essa peleja não era minha, essa peleja era de Deus, porque o que estava em risco não era meramente o casamento, mas sim uma alma que Deus ama, uma alma que Deus escolheu desde o ventre da mãe, uma alma que Deus, Ele firmou um compromisso há 32 anos atrás, e que o chamou, que escolheu para um ministério. Porque o Luciano, ele tem um chamado, e quem conhece o Luciano como pastor sabe disso. Eu sei que tem ovelhas dele aqui. Tem a Lei ali, que foi minha ovelha, tem o Júnior. Então, nós sabemos, eu sempre tive essa convicção, eu nunca perdi a fé no Luciano, no que Deus tinha para ele e tem para ele. Eu tinha convicção que Deus tinha algo muito maior do que ele já viveu no passado. E é algo que eu sempre reforço isso para ele todos os dias. Que a gente não pode ficar vivendo no passado. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. É um Deus que tem vinho novo, que tem algo novo para nós todos os dias. Então eu creio que o ministério dele hoje vai ser muito maior do que foi. Se ele se colocar na posição, ele pode fazer coisas ainda maiores do que ele já fez. Assim como está escrito na palavra, né? E aí, meus amados, de fevereiro para maio, nós vivemos um período aí crítico, porque ele ficou uns 30 crítico, dias sem ir lá em casa, né? Ficou fora totalmente, depois ele foi voltando gradativamente. E aí eu conversei com ele e falei assim, amor, vamos fazer uma terapia, vamos procurar ajuda. E ele não queria expor a vida dele para a igreja, para pastor, porque quando a pessoa ela tá no erro, é difícil de se expor, né? E ela sabe que se ela se expor, ela vai ouvir uma palavra ali e não vai ser fácil, ela vai ter que fazer uma escolha. E nós fomos até fazer umas 3 sessões de terapia com uma psicóloga, terapeuta de casais, uma pastora, porque eu quero aconselhar você aí que está precisando de ajuda, de uma ajuda profissional. Procure um homem, uma mulher de Deus, um psicólogo, uma psicóloga que seja cristão. Porque o estupim para o Luciano sair de casa foi uma consulta que ele fez com uma psicóloga não cristã. E ele precisava, porque quando a pessoa quer tomar uma decisão e ela sabe que ela está errada, ela precisa de um reforço, né, amor? Ela precisa de alguém que diga para ela, faça isso. E o que os psicólogos hoje que não são cristãos, eles falam? Você precisa de ser feliz. Você tem que procurar a sua felicidade. Se isso não está te fazendo feliz, o que me falaram, né? Então, vai ser feliz, saia desse casamento. E aí ele já estava com a mala pronta e só foi o que ele precisava, do reforço para ele poder tomar a decisão de sair. E a gente sabe que quando a gente sai de dentro da arca, se dentro da arca com Deus já é difícil, fora da arca a gente não está imune aos ataques, aos dardos que o inimigo vai lançar na sua vida. Então você fica ali desprotegido, exposto, né? Então eu só orava e falava, Deus, se o Senhor se ele precisa passar por isso,
me ajuda aqui a passar por isso também, porque é muito doloroso, né? Para uma esposa ver seu marido saindo de casa para viver uma vida paralela. E nós ficamos nesse período aí de transição até que chegou o último dia que ele decidiu mesmo que ele queria se separar, e ele já estava com a advogada, já cuidando de tudo, os papéis lá já rolando na justiça. E eu falei com ele, falei assim, olha, se é isso que você quer mesmo, então eu coloco você bem a par de que toda a responsabilidade dessa quebra de aliança, ela é sua. Porque o desejo do meu coração e o desejo de Deus não é que isso aconteça, mas é uma decisão sua. Deus te deu livre-arbítrio, e se você quer escolher a tua vontade, Ele vai respeitar. Agora, as consequências, cada um vai viver dos seus atos, né? E aí, nós morávamos num apartamento que era alugado por ele, e aí eu saí de lá, né? Me organizei, um período aí de uns 20 dias que estava decidido da gente separar, e aí Deus providenciou uma casa para mim, Deus providenciou, Deus me honrou nesse período de tanta dor. Deus me honrou em outra área, que é o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Eu trabalho no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E nesse período Deus me levou para lugares, cumpriu palavras que Ele tinha me prometido há muitos anos atrás, que minha mãe que está aqui, ela vai se recordar, que Ele me prometeu que eu sentaria e estaria entre príncipes. E Deus me colocou perto de pessoas que eu nunca imaginaria de estar perto. Inclusive o rei da Espanha. De viajar para lugares que eu não tinha viajado a trabalho, mas que eu via tudo isso como honra de Deus. De estar ao lado de uma mulher que vocês conhecem, que é a ministra Damares, a quem eu honro também nessa live, que me acompanhou, que não é só minha chefe, é minha amiga, é minha pastora, que foi a pessoa que me deu uma palavra, que me trouxe à memória tantas coisas, a tantas promessas que Deus tinha feito na minha vida, e que tem me honrado ali naquele lugar. E foi um momento que eu não tinha tempo para respirar. Eu entrava muito cedo no trabalho, saía 11, meia-noite, porque eu estava acumulando funções nessa época, e foi bom para mim, mas nunca deixei de acreditar que Deus, Ele podia mudar essa situação. E entrei com um advogado, porque quando você entra no litígio, você tem que ter um advogado para cuidar da sua parte. Cristão também, um grande amigo, trabalha comigo. E nós fomos cuidar dessa parte. Só que o estranho, amados, a gente estranha isso, mas a gente sabe que é Deus que está trabalhando. O oficial de justiça, ele não conseguia me intimar. E o Luciano achava que eu estava me escondendo do oficial de justiça. E ele não achava, Cris, ele não porque ia ele lá. ia em horários que eu estava trabalhando. Ele não achava. E eu falava com ele, falei, Luciano, eu não recebi. Teve um dia que eu cheguei em casa, e eu tenho isso guardado, porque eu guardo isso tudo para testemunho, para honra e glória do nome do Senhor. Amém. Eu tenho um papel que o oficial de justiça foi e deixou debaixo da minha porta com o telefone. E aí eu mostrei para ele, falei assim, olha, tá aqui, eu vou entrar em contato. E quando eu entrei em contato, o processo já não estava mais com aquele oficial de justiça. Porque tem um período que cada oficial fica com o processo. Mudou de oficial. Mudou de oficial. Não conseguia falar. E aí eu falei assim, olha, a culpa não é minha, eu tô aqui. E aí ficamos aguardando esse oficial e nada desse oficial conseguir me intimar. Aí o meu advogado falou assim, não, Cris, não se preocupe com isso, não precisa dele te oficiar, eu vou fazer aqui uma procuração e nós vamos entrar aqui.
com o consensual. Vamos sair desse litígio, vamos pedir, solicitar para que a gente saia do litígio, que não tem necessidade, vocês não têm filhos, não tem a divisão de bens, é bem tranquila. Então vamos solicitar que a justiça transforme o litígio em consensual. E assim nós fizemos. E nesse período, amados, Deus fechou o meu coração com o Luciano. E era necessário, para que eu não sofresse esse processo. Então ele me mandava mensagem, eu não queria falar com ele, me dava crise de ansiedade de ver uma ligação dele ou de ver uma mensagem ali. Eu não queria falar com ele. Então eu falava assim, olha, você pede sua advogada para falar com o meu advogado, a gente não tem mais o que falar, né? E fui tocar a minha vida, porque a gente tem o costume de ficar esperando o milagre, sofrendo o processo. Mas eu escolhi esperar o meu milagre vivendo a minha vida em Deus. Eu não deixei de ir à igreja em nenhum dia. Eu não deixei de louvar a Deus em nenhum dia. Todas as escalas que me escalavam, eu estava ali disposta a adorar a Deus, mesmo que meu coração estava sangrando, eu estava ali. Tem pessoas ali como a Raquel que está aqui comigo, a gente sentava no culto, às vezes eu chegava assim, destroçada no culto, mas eu me mantia ali, porque eu não queria minha vida exposta. E eu não fiz isso. Pouquíssimas pessoas ali ficaram sabendo, né? Agora que nós estamos fazendo essa live, muitas pessoas vão ficar sabendo o que aconteceu, porque as pessoas não entendiam porque que a gente não estava junto nos cultos, ele não estava indo mais comigo. E as pessoas me perguntavam, cadê o Luciano? Eu falava assim, não, ele não veio hoje. Não, ele não está vindo. Ore por ele, ore pela vida dele. E não expunha ele para a igreja. Porque eu acho que a mulher sábia, ela edifica seu lar. E a mulher que é sábia, ela não expõe o seu marido. Se você me perguntar, Cris, você já o expôs? Sim. Em alguns momentos, sim. Mas no final do processo, eu me resguardei. Porque eu expondo ele, eu estou me expondo porque nós somos um. E é a nossa vida conjugal. Então, eu dou essa direção, essa palavra aí para você que é mulher. Não exponha seu marido para ninguém, não exponha os seus problemas para qualquer pessoa. Fale com pessoas que são da sua extrema confiança, e pessoas que não vão ali te criticar, mas que vão orar com você, que vão te dar uma palavra da parte de Deus para que você tome a decisão certa para a sua vida. E não conseguimos, entramos com os papéis, está tudo lá, aí nada desse divórcio sair. Muito estranho, porque como era um divórcio tranquilo, não tinha por que estar demorando tanto. E a gente eu fiz algumas solicitações e o Luciano acatou, e aí a juíza questionou algo que os nossos advogados, nunca eles falam assim, eu nunca vi um juiz questionar essa solicitação. Eu não estou entendendo por que essa juíza não quer homologar. Estava na mão de uma mulher esse divórcio, porque eu orei para quem recebesse esse processo lá naquele tribunal, que Deus ele desse sabedoria, porque eu sei, meus amados, que a gente não pode misturar o espiritual com o natural, com o judiciário, mas o nosso Deus, ele é o juiz dos juízes. Amém. O nosso Deus, ele é o advogado dos advogados, e é ele que julga as nossas Amém. Causas. E quando começou a dar tudo errado ali no processo, aí Deus falou com quem? Falou com ele. Aí falou com ele, será que você não entende que não é essa a minha vontade para a sua vida? E aí ele começou a passar, creio que passou um filme na mente dele, do que ele perderia, do que ele estava perdendo. E para onde que ele iria?
porque a vida o caminho que ele estava escolhendo era um caminho de morte. E se Jesus voltasse para ele naquele dia, nós sabemos que para onde que ele iria. Deixa eu só complementar, amor. O que Deus fez, pessoal, foi parar o processo. Um processo que já era para ter sido homologado, foi parado, inexplicavelmente, por uma decisão de uma juíza que nunca se houve. Que decisão foi essa? Ela queria manter meu nome até o final do ano que a gente entrou com o divórcio. E eu concordei. E a juíza falou assim, não, mas por que ela quer manter o nome? Então vamos parar o processo e vamos questionar por quê. Aí parou. Um processo que era para ser liberado. Assim, Deus fez parar. Deus mexeu no trâmite do judiciário para fazer parar. E foi quando Deus começou a falar comigo a respeito disso. Pode continuar, meu amor. E aí ele me mandou mensagem. Foi muito doloroso o dia que eu saí do apartamento, porque a ficha dele caiu no dia, né, que eu tinha saído. E ele me mandou uns áudios chorando aos prantos, porque tinha encontrado uma carta antiga que eu escrevi. E ele falou assim, eu queria muito que essa carta fosse de hoje. E aí eu disse pra ele, falei assim, olha, não tem mais volta, não tem mais jeito, essa foi a sua escolha, eu já tô na minha casa, você tá na tua casa, cuida da sua vida, eu vou cuidar da minha. E aí o meu coração endureceu. Só que aí Deus começou a falar com ele e ele me procurou e não foi fácil. Não foi fácil o processo. O processo de perdão é algo que... O perdão ele é algo que só Deus ele pode colocar dentro do nosso coração. Eu estava muito ferida, muito machucada, muito humilhada. E eu falei, Senhor, eu não mereço passar por isso. Mulher nenhuma merece... Homem nenhum merece ser desrespeitado. Estou falando aqui como mulher, mas também tem homens que passam por isso. E ninguém merece ser desrespeitado, desonrado, né? E aí nós começamos um processo de perdão. E o processo de perdão, ele vem acompanhado com a reconquista da confiança. Que também é algo que para muitas pessoas... é impossível de acontecer, da gente confiar na outra pessoa mediante aquilo que aconteceu. E eu posso dizer para vocês que hoje eu tenho plena confiança no meu marido. Porque Deus, ele restaurou isso dentro do meu coração e ele soube conquistar essa confiança com muita lágrima, com muita dificuldade. Porque a gente tende a jogar na cara do outro aquilo que o outro fez. Isso aí é do ser humano. Mas eu fui novamente para os pés do Senhor. Senhor, se o Senhor está comigo nessa decisão, se é o Senhor que está comigo, o Senhor vai colocar tudo no lugar. Porque quando Deus está no processo, quando Deus está conosco, meus amados, e quando ele está no controle, que ele tem a soberania daquele processo, não tem como dar errado. Não tem como as coisas ficarem fora de lugar. Para isso, os dois têm que colocar Deus no lugar que ele merece ser colocado. Amém. Eu costumo dizer que confiança é como uma taça de cristal. Depois que ela quebra, você não tem mais conserto. Só que tem uma coisa, nós não temos só o lado natural para podermos a quem recorrer. Nós temos o lado sobrenatural. Amém. Nós temos um Deus que, se for preciso, forja uma nova taça de cristal para o nosso casamento e para a nossa vida. Então, isso é que é importante. Assim, nós não temos armas só com essas armas aqui da nossa milícia. As nossas armas de milícia são armas poderosas em guerra. Amém. E aí, quando Deus entra, aquilo que parecia impossível é justamente aquilo que Deus gosta de fazer para poder trazer a existência, para que os nossos olhos se alegrem. Amém. E aí, nós começamos a buscar no Senhor. Só que o preço agora começa a ser pago do outro lado. Porque até aquele momento eu sou a intercessora, eu sou a ajudadora, eu sou a companheira, mas agora é Ele e Deus. E Ele tem que reconstruir o altar. Ele tem que reconstruir a vida dele em Deus. E a minha casa, né?
E aí o como sacerdote da minha casa. E o processo para isso, amados, aí é que vem a parte dolorosa, né, do outro lado, é que ele tem que se expor, né? Aonde a gente procurou os nossos líderes, né? É o momento que você confessa, porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Então ele foi agraciado pela misericórdia do Senhor. Deus foi bondoso com ele, misericordioso conosco. E aí, quando você confessa e deixa, aí Deus vem sobre nós com a sua bênção. E aí a nossa casa se transformou. Cristiane, foi da noite pro vinho? Foi no primeiro dia? Foi? Não. Foi dia após dia a gente conquistando isso em Deus. E aí eu vi um homem que eu precisava de ficar falando, vamos orar comigo, vamos ler a palavra comigo. Começou a ter a atitude de um sacerdote, o lugar dele dentro da casa. Os papéis por muito tempo estavam invertidos, mas ele tomou a posição do homem da casa, do sacerdote, do meu pastor. E hoje eu vejo meu marido todas as noites, eu vou me deitar, ele fica um tempo comigo, ora comigo e depois ele vem para a sala e ele vai ter o momento dele com Deus. E para mim isso não tem preço. Quantas vezes eu chego aqui caladinha assim, tá tudo escuro, e eu vejo ele de joelhos ali e o meu coração arde de gratidão, porque eu falo, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena por tudo que eu chorei, por tudo que eu passei, de ver esse homem do jeito que ele está hoje. Só que, meus amados, a mudança ela não ocorre somente na nossa casa, porque quando nós passamos por isso, nós refletimos esse sofrimento, essa dor para a nossa família, para os nossos amigos. E aí é outra etapa que eu tinha que enfrentar. Porque a minha família, como qualquer família, não aceitaria, né, de forma alguma o Luciano de volta. E eu falei, Senhor, eu preciso de falar com minha mãe, porque a minha mãe é a pessoa mais importante que eu tenho. Foi a pessoa que me deu a luz, que me apoiou em tudo, que é minha intercessora, que me acompanha todos esses anos, e eu preciso falar com a minha mãe. E eu falei com o Luciano, Luciano, agora é um processo que você vai ter que reconquistar. E ele se humilhou, ele falou com todos, mandou uma mensagem, porque minha família não mora aqui em Brasília, cada um mora em um lugar diferente. Com a sua mãe eu falei pessoalmente, inclusive, né? E aí eu fui conversar com a minha família e não foi fácil, porque por eles me amarem tanto e não quererem me ver sofrer, eles não queriam que a gente voltasse, né? Foram totalmente contra. Mas eu disse a Deus que se Ele tivesse comigo nesse processo, que Ele ia colocar tudo no lugar. E Ele colocou tudo no lugar. O Luciano teve a oportunidade de pedir perdão para minha mãe pessoalmente. Minha mãe estava conosco aqui o ano passado. Não foi fácil para ele, porque a minha mãe teve o momento dela de falar como mãe, né? E não foi fácil para ele ouvir isso. Deixa eu te interromper, meu irmão, só um minutinho. Quero dar um recadinho, vou pegar um gancho no que aquele está falando. Deus não vai fazer o gigante sair da tua frente. Você vai ter que encarar um por um. Você vai ter que encarar os gigantes da tua vida. Para que a vitória seja dada, você vai precisar encarar os gigantes, seja o gigante você, seja uma situação, seja o seu temperamento, você vai ter que encarar ele de frente. E eu coloquei isso no meu coração, eu vou passar a encarar os meus gigantes de frente, eu vou parar de fugir. Eu vou passar a olhar para ele e usar das armas que Deus vai me dar para vencer um por um. Então o medo, a vergonha, sabe, a disposição de não ir, porque a capacidade de me expor é algo que sempre me machucou muito. Eu não gostava de me expor, nunca gostei. Talvez a Ale, que me conhece há muito tempo,
sabe que ser pastor é um cargo muito difícil e muito solitário, não é, Ale? Você está vendo a gente aqui? Então a gente não falava, a gente se fecha muito como pastor. Então eu cresci assim, eu fui doutrinado assim no meu dia a dia ministerial. Então era muito difícil encarar o gigante da exposição na minha vida. Eu sei que eu estou falando agora, eu estou pegando um gancho no que a minha esposa está dizendo, para dizer para você, porque você também tem os seus gigantes. E eles não vão sair dali, eles não vão sair dali enquanto você não encarar um por um e derrubar um por um. A vitória na tua vida vai ocorrer se você encarar os teus gigantes de frente e não correr deles. Amém? É por aí. E aí ele teve que enfrentar a fera, né, mãe? e graças a Deus que meu irmão foi um instrumento também para esse processo. Eu louvo a Deus pela vida do Max, que foi instrumento de Deus nesse processo, que deu uma palavra para minha mãe, que falou com a nossa família e que me ajudou, porque estava muito difícil, amados. Eu estava sofrendo muito, porque eu tinha tomado a decisão de retomar meu casamento, mas eu queria minha família comigo. Eu queria poder encará-los como eu sempre encarei, com verdade, com transparência, porque a nossa família é de contar um para o outro os nossos problemas, de compartilhar, de pedir oração, porque graças a Deus eu tenho uma família cristã. Minha irmã é pastora, meu cunhado pastor, a minha mãe foi a primeira pessoa que foi para Jesus, que levou toda a nossa família para a presença do Senhor. Então assim, a minha família sempre foi e é muito importante na minha vida. E aí Deus começou a colocar tudo no lugar, e aí aquele casal que não orava junto, nós oramos juntos, nós voltamos a sonhar, nós voltamos a buscar ao Senhor, nós começamos a fazer a obra dele juntos, que era algo que eu tinha desejo no meu coração. Como ardia isso? Senhor, eu quero fazer a tua obra ao lado do meu marido, porque eu tenho um ministério e ele também tem. Um completa o outro no chamado que Deus, nessa união de propósitos. E aí nós estamos buscando em Deus aquilo que Ele tem para o nosso ministério, porque eu creio que Deus tem algo maior do que nós estamos vivendo. Eu creio que a gente estava comentando isso antes da live começar, que hoje eu creio que está nascendo um novo ministério na nossa vida, porque é uma responsabilidade muito grande da Cristiane, que expôs um pedacinho da sua história para vocês. E essa live vai ficar gravada, vai ficar 24 horas no Facebook e no meu Instagram. E eu tenho certeza que tem pessoas que estão ouvindo ou que vão ouvir e que estão passando às vezes por uma situação muito parecida. E como eu afirmei antes, que às vezes não é com o esposo, não é com a esposa, mas é com o filho ou é consigo mesmo. Eu não sei qual que é o seu problema. Mas o Deus que restaura casamento, Ele restaura qualquer área da sua vida. Amém. E tudo aquilo que você tem buscado em Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo a Ele. E se você não tem forças nem para pedir, como que teve momentos que eu não conseguia nem falar, eu só chorava, ou eu só adorava, às vezes eu falava, Senhor, eu não tenho mais que dizer. Aí, um hino que ficou muito latente naquela época foi aquela canção: Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. É muito fácil adorar a Deus na bonança, é muito fácil adorar a Deus na alegria, é muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. Mas adorar a Deus em meio à angústia, em meio à dificuldade, em meio à derrota, é aí que sai o perfeito louvor do nosso coração. E ele nos
contempla nosso coração. Então, meus amados, eu quero agradecer ricamente por vocês terem tirado esse tempinho para ouvir esse testemunho. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe seus filhos, sua família, e que Ele coloque tudo no lugar que está em desordem na sua vida. E nós vamos agora ouvir uma palavra da parte de Deus. Eu vou pegar um ganchinho que vocês podem estar perguntando o que é que o Luciano está fazendo aqui, né? Porque a Cris falou o tempo todo. Falei, não, tudo bem, era para ela falar mesmo, né? A Silvânia tá rindo. Mas a verdade é o seguinte, eu aprendo uma coisa com tudo isso, sabe? E talvez isso seja um legado que nós queremos deixar para vocês aqui. Amém. É de que ministérios e planos de Deus muitas vezes são forjados no deserto. E nós aprendemos no sofrimento. Eu esses dias fui buscar aprender cada vez mais a respeito de um homem chamado João Batista. Você já ouviu falar dele, está lá na Bíblia, não é? E o João, ele procurou o deserto. Assim que ele nasceu, diz a Bíblia que ele foi para o deserto porque ele queria ir. E ele foi criado lá. Você já imaginou alguém ir atrás de um deserto? Pois o João Batista foi. Ele queria crescer lá. E o que ele ganhou de autoridade num período que Deus não falava mais, e de repente Deus levanta esse João, um João ninguém, que para Deus virou um João alguém. E foi virado um João alguém porque foi para o deserto. E a Bíblia diz o seguinte: o povo achava aquele camarada muito estranho, sabe? E às vezes a gente se sente estranho. Imagina João Batista, né, Edmir? Imagina o João, um camarada que se vestia com pele de camelo, um camarada que falava para todo mundo: isso é uma raça de víbora, bando de pecador. O pessoal fala: esse cara é meio doido, não é? Um camarada que comia gafanhoto. Gente, presta atenção no que eu vou te falar. A criação do João Batista no deserto fez ele aprender a devorar devorador. Você consegue entender isso? O João devorava devorador, ele devorava gafanhoto, ele comia gafanhoto. Você consegue entender o que é esse revestimento? O processo não é fácil, o processo é difícil. É como João capítulo 11, é como Lázaro quando sai da tumba. A primeira coisa que Deus faz é: tira a pedra. Ei, tem pedras na sua vida que você tem que tirar. Jesus dá 3 ordens naquele momento em João capítulo 11. Primeiro, tira a pedra do túmulo. E alguns ainda tentam dizer: não tira não, porque o homem já está cheirando mal. Não tira não, porque é desagradável expor esse tipo de situação. Tira a pedra da tua vida, querido. Tira a pedra da tua vida. Tem pedras na sua vida que estão guardando o teu milagre lá dentro. Tem pedras na sua vida que você sabe quais são, na sua família, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, que estão prendendo, aprisionando a capacidade de Deus de trazer a vitória, de trazer a vida para você. Por isso, querido, a primeira coisa que Jesus fala em João 11 fala para você agora é: tira a pedra. Vamos remover os obstáculos. E eu sei, não é fácil. Uma pedra de túmulo é difícil ser retirada. Mas tem que partir da gente. E aí alguns ainda vão dizer: não mexe com isso não. Encare os teus gigantes. Tire a pedra. A segunda coisa que Jesus fala em João capítulo 11 é: ô Lázaro, vem para fora. Está na hora de você colocar. E isso eu aprendi nesse processo com a minha esposa. Eu tive que me desnudar para minha esposa. Eu tive que dizer para ela quem é o marido dela, as coisas boas e as fraquezas que ele tem. A minha esposa me conhece. E eu me reaprendi a me relacionar com alguém. E talvez seja isso que alguém que está me ouvindo agora precise. Você precisa se reaprender a vir para fora quando Jesus chama, a expor algumas coisas. Não estou falando para você sair contando a sua vida para todo mundo, não. Mas para você expor para Deus as suas dificuldades. E para quem está perto de você, quem luta a batalha com você. Essa daqui lutou a batalha comigo. Essa daqui foi ombro a ombro comigo. Essa daqui encarou os Golias da minha vida comigo. É claro que quem teve que jogar a pedra fui eu. Porque o pecado era meu, o gigante era meu. Quem tinha que derrubar era eu. Mas quando Jesus falou: olha, estou te dando uma oportunidade, Luciano, vem para fora. Deixa esse ambiente fechado, onde você é escuro, onde você não enxerga além, e vem para fora.
Ainda que você esteja quebrado, mal cheiroso como Lázaro estava, vem para fora, vem testemunhar o novo que eu tenho para você. Eu digo para você que está me ouvindo agora, Júnior, Raquel, Casey, Deus tem novo para vocês. Deus tem novo para vocês. Vem para fora, vamos colocar isso diante do Senhor, porque Deus tem coisas para nós e são coisas grandes, mas às vezes a gente sai da tumba e sai todo enrolado com algumas coisas, e aí é a terceira ordem que Jesus dá em João 11, desata ele e deixa ele ir. Às vezes a gente está preso com coisas que estão nos enrolando, queridos, coisas que estão como Lázaro saiu daquela tumba, todo enrolado, todo enfaixado, e a Bíblia fala que ele estava envolto com o rosto num lenço, nem enxergar direito enxergava. Ele ouviu Deus falar, foi removida a pedra, ele ouviu Deus falar, mas ainda faltava desatar, tinha coisas que precisavam ser arrancadas dele, e Jesus quer fazer as três coisas na tua vida. É por isso que eu entrei aqui agora. Eu entrei porque eu posso dizer, porque no meu deserto eu fui visitado por Deus. Amém. E no meu deserto eu fui forjado por Deus e eu descobri aquilo que eu sempre quis fazer na vida, que quem me conhecia há muito tempo atrás, como a Alê que está aqui assistindo a gente, que foi minha ovelha, e que sabia quem era o pastor dela, e dizia assim, olha, e era minha amiga, além de ser minha ovelha, era minha amiga. Eu redescobri o meu ministério. E aí você vai dizer para mim, poxa, virtual assim, falando para casais numa live e tal. A questão não é essa. A questão de como Deus vai fazer, quem vai fazer é Ele. A questão é que nós precisamos ter de volta a alegria de poder fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós precisamos ter de volta a chama acesa. E a chama acesa do meu coração, do coração da Cris, se acendeu, querido, querida, se acendeu no deserto. Você sabia disso? A chama se acende no deserto. Às vezes nas áreas sombrias, nas áreas escuras, é lá que Deus vai ligar a lamparina, o candeeiro, e vai colocar em cima para iluminar a minha vida e a tua vida. Por isso que a gente tem que sair desatando aquilo que está nos prendendo, ainda nos amarrando, e Jesus fala o seguinte, olha, desata ele, e a segunda coisa, deixa ele ir. E eu creio que nós estamos aqui hoje fazendo essa live com vocês, porque Jesus nos deixou ir. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele está dizendo para nós, vocês podem ir, vocês já estão livres disso. Amém. Esse que eu estou colocando na tua vida, o que diz Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque Ele me ungiu. E aí há aquilo que Colossenses 3 coloca, olha, você tem que se revestir do novo. Há um novo de Deus para mim, para você, e esse novo é gerado em conhecimento, está lá em Colossenses capítulo 3, olha, o novo é gerado no conhecimento. A gente passou por esse deserto todo, e a gente hoje conhece o que é Deus, um pouquinho mais. A gente entendeu o que Deus está fazendo um pouquinho mais profundo. E a gente começa a entender o que diz Isaías 61, que nas escuridões da nossa vida, na escuridão, nas trevas às vezes que tomam conta da nossa vida, que ninguém aqui que está assistindo a gente está imune de passar. É na hora que a gente vê o espírito angustiado, que a gente vê a alma triste, é que a gente vai ver Isaías 61 se cumprir. Porque quando o Espírito do Senhor está sobre nós, há um revestir de Deus, há um vestir de novo. E lá em Isaías 61 diz o seguinte, que o Senhor vai tirar o espírito angustiado da minha vida e da tua vida e colocar vestes de louvor por espírito angustiado. E Deus vai deixar e vai fazer com que você deixe de ser vegetação rasteira dos seus problemas, vegetação rasteira pisada muitas vezes pelos seus próprios conflitos, para ser árvore de justiça, plantação do Senhor para que Ele seja glorificado. Eu estou olhando aqui para um monte de fotinha de pessoas que são árvores plantadas por Deus. E árvores plantadas por Deus vão dar fruto na estação própria. E árvores plantadas por Deus são sombra para os outros, sombra de descanso,
não sombra de escuridão. Querido, você vai brotar, querida, você vai brotar para ser sombra e refrigério para os outros. Acredite, Deus tem algo tremendo como teve na nossa vida. Se nós estamos aqui agora, é porque nós vivemos um milagre. Amém. Se nós estamos aqui agora, é porque dentro de nós voltou a arder a chama de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Se nós estamos aqui agora, é porque nós recebemos de Deus autorização para voltarmos a falar o que nós tínhamos que falar. Amém. Essa exposição da nossa vida na verdade, não é uma exposição, é uma tentativa de mostrar para você que no deserto mais árido da tua vida, que na situação mais sem sal, que na situação mais sem tempero, que na situação mais escura, há sal da terra aqui sendo derramado, e esse sal é Jesus, que vai temperar a minha vida e a tua vida e vai te dar o alimento que você precisa para você cruzar todo este vale e chegar no final e ser abençoado. Então não reclame, não se chateie, porque às vezes a gente tem deserto, a gente vai ter, mas é no deserto que o profeta de Deus é forjado, é no deserto que Deus levanta o homem e a mulher dele. Então isso para nós não é uma exposição, isso para nós é um testemunho da capacidade regenerativa de Deus, da capacidade transformadora de Deus, da capacidade de Deus de colocar vestes de louvor em espírito angustiado, uma coroa ao invés de cinza, para mim e para você. Você já teve sua vida cinza? Já viveu momentos cinzas na sua vida? Pois eu quero dizer para você que em nome de Jesus, busque naquele que é o dono do tesouro, porque Deus tem para você uma coroa ao invés de cinza. Aleluia. Amém? Tome posse dessa palavra, porque Deus está levantando uma geração que vai amar muito mais nesses últimos tempos. Amém. Eu quero fazer parte dela, um amor incondicional, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar. A Bíblia diz que nos últimos dias, aquele que ame mais ainda. Aquele que está frio, que se esfrie mais ainda. Eu quero amar mais ainda. Eu quero ir além, aonde Deus estiver disposto a estender a mão. E se Ele falar, Luciano, vem para fora, eu vou. Eu vou para fora com as minhas ataduras, eu vou para fora com as minhas dificuldades, porque eu sei que quando eu chegar lá fora, eu vou ouvir de Deus. Desata ele e deixa ele ir. Por isso que hoje Deus está desatando a tua vida também. Áreas da tua vida que estão enfaixadas. Olha aí, ó. Se Deus fez com a gente... Ô, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tinha como, humanamente falando, a gente dar certo. Não tinha. Foi Deus que fez. Foi Deus que me fez redescobrir a minha esposa. Foi Deus que levantou num monturo esse camarada que está falando com você agora. Foi Deus que fez renascer e fez brotar uma chama que a Alê lembra quando eu estava pastoreando lá no Sudoeste e que Deus devolveu para mim, Alê. E vou dizer uma coisa para você, não devolveu só igual não, devolveu e jogou um monte de gasolina em cima. Amém. Eu não vou me calar, nem eu nem a minha esposa. E eu falei com Deus quando eu fosse orar, Senhor, eu quero fazer a obra ao lado da minha esposa. Então o que está acontecendo aqui, vocês estão tendo a oportunidade de testemunhar o que para nós é um marco. Se nós chegamos até aqui, eu vou fazer exatamente como fez Samuel. Nós vivemos uma tragédia, uma luta até Mispar. Eu vou botar uma pedra aqui e vou lembrar desse momento, dizendo, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, a mim e a minha esposa. Eu quero marcar isso aqui, vocês foram convidados por nós para dividir conosco esse momento e para marcar, quem sabe, a vida de vocês nesse momento, porque quem sabe hoje Deus vai colocar assim, olha, está na hora de você encarar os gigantes da tua vida, está na hora de você sair para fora do túmulo, está na hora de você enxergar uma nova perspectiva em Deus. É isso que Deus tem para mim e é isso que Deus tem para você. Eu te agradeço a paciência, acho que nós falamos demais, mas eu creio que de alguma maneira a gente possa ter abençoado sua vida. Viu? Obrigado pela presença sua, Eliel, o pessoal que está aqui no Meets com a gente, a Lê, o Max, a Dona Naira, Camila, Patrícia, Saulo, Deus abençoe, o Gerson, amém, querido? Querido, você foi um cara que trafegou comigo, Gerson, no deserto, mano. Você andava comigo lá. Você estava comigo quando eu trafegava por lá.
É por isso que eu fiquei feliz em ver você nessa live, porque você que viu e passou pelo deserto junto com o seu amigo, agora está vendo o seu amigo voltar a ter a chama arder dentro do peito dele. Amém. Viu? Deus te abençoe, Jess, pelo amigo que você é. Raquel e Eliel, Deus abençoe vocês pelos amigos que vocês são para nós, os irmãos que vocês são para nós. Aqui, ó. Aqui, ó. Deus abençoe vocês pelos irmãos que vocês são para nós. Que eu tenho certeza, Ronaldinho, Deus te abençoe, Rejane, Keise, que foram minhas alunas, Ieda, eu não conheço a Ieda, você conhece. Minha amiga da Batista Ebenezer. Ieda, Deus te abençoe, querida. Tayane, Natália, obrigado, gente. Obrigado, Saulo. Deus abençoe, Saulo. Eu também te amo, Jéssica. Deus te abençoe, mano. As minhas meninas que eu coordeno, Tayane, Natália, Keise, pessoas que trabalham todo comigo. Todo mundo que está aqui, Guace, Deus te abençoe. Irmã da minha esposa, é a irmã mais velha da minha esposa e a irmã mais nova. Eu não sei qual é a idade, é a mesma idade? Não, é a mesma idade. Então é a irmã gêmea da minha esposa. É a irmã gêmea da minha esposa, Guace. Deus te abençoe, Guace. Você e o Gonçalo, que é meu parceiro, viu? Quero agradecer o pessoal que está no Face. Obrigado, conosco. Pessoal do Face. Pessoal do Instagram. Obrigado, Leila. Obrigado, pessoal. Desculpa a gente não estar olhando no Face toda hora, porque a gente estava aqui no Meet. Eu estou controlando 3 plataformas ao mesmo tempo, mas Deus abençoou. E em nome de Shirley, Deus abençoe, Shirley. Deus abençoe nossa líder de casais. Deus abençoe você, querida. Deus tem mais para esse departamento em nome de Jesus. Deus abençoe Omar, meu irmão, pastor Omar Gerolim, meu amigo de 30 anos. Que Deus te abençoe, querido. Como é bom voltar. Como é bom voltar depois do deserto e poder levantar a voz e dizer só o Senhor é Deus. É por isso que o salmista diz, quando a gente voltou do cativeiro, a gente estava como quem sonha. E aí grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, é por isso que nós estamos aqui hoje. Em meio à pandemia, com muito amor. Amém. Não tivemos problema de ficar isolados os dois Rose, em Deus casa, abençoe foi você só bênção, tem sido bênção. Esse negócio de pandemia aí, às vezes está atrapalhando muitos casais, deixando pais enlouquecidos, né, com seus filhos em casa, mas aqui está sendo uma bênção. Deus abençoe, amo vocês. Obrigado, queridos. Obrigada, até a próxima, se Deus quiser. Vamos fazer mais, em nome de Jesus. É bênção. Deus abençoe. Vou botar um louvorzinho aqui só para poder terminar. Vou botar um louvorzinho aqui. A música, uma das músicas que eu mais gosto. Tá? Vou botar aqui agora, só pra gente terminar, o pessoal que chegou depois aí, ó, tá? Essa daqui é uma das que eu mais gosto. Faço questão de colocar pra você aqui, ó. Vou compartilhar agora pra você.